O profeta Ageu. Minha é a prata, e meu é o ouro. Quando o profeta Ageu decide incentivar o povo a continuar com a obra de reconstrução do templo do Senhor, mostrando-os que deveriam se preocupar e cuidar mais da casa de Deus. Através do profeta, Deus incentiva a todos a continuarem com a obra, e assim o templo é finalizado. Portanto, no livro desse mesmo profeta, podemos acompanhar os esforços do profeta em levar a palavra do Senhor para a população, para que juntos reconstruíssem o templo. Além disso, mostra a todos a importância de colocar o Senhor sempre à frente das nossas vidas e de nossas ações. O Senhor afirmou ser o dono do ouro e da prata numa ocasião muito importante para o povo de Deus. O povo de Judá vinha de 70 anos de exílio na Babilônia e havia recebido a oportunidade de retornar à cidade de Jerusalém para a reconstrução do templo. Quando o rei Nabucodonosor conquistou o reino de Judá e invadiu Jerusalém, ele também destruiu o templo que havia sido construído durante o reinado do rei Salomão. E agora, o remanescente do cativeiro tinha nas mãos a tarefa de reedificar o templo. O problema é que aqueles eram dias de crise, no sentido de que o povo não desfrutava mais das mesmas condições prósperas de outrora. Os dias de sucesso e glória experimentados pelo povo durante reinados como os de Davi e Salomão tinham ficado para trás. A economia era instável, a escassez de recursos, a oposição interna e externa à reconstrução do templo, e o desânimo geral da nação, atrapalhavam de forma crítica a obra. Mas Deus levantou profetas como Ageu e Zacarias para encorajar o povo e conclamar o arrependimento, pois Deus responderia à fidelidade e à obediência de seu povo derramando grandes bênçãos sobre Judá. O líder da nação naquele tempo era Zorobabel, que foi o governador de Judá que reconstruiu o templo de Jerusalém, quando os judeus voltaram do exílio. A construção enfrentou várias dificuldades, mas Zorobabel não desistiu. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Isso sem dúvida tranquilizou e encorajou o povo a levar adiante a obra de reconstrução. Aqueles que estavam desanimados pelo fato de que o novo templo aparentemente não estaria à altura do antigo templo edificado por Salomão com toda a sua riqueza, agora podiam descansar na providência do Senhor. Eles não tinham as riquezas que estavam disponíveis durante o reinado de Salomão. Mas a obra seria terminada, porque o próprio dono do ouro e da prata estava envolvido nela. Deus é o dono do ouro e da prata. É verdade que algumas pessoas tomam essa verdade bíblica de que Deus é o dono do ouro e da prata, e a aplicam-na de uma forma estranha aos princípios bíblicos. Quando a Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata, isso não significa uma promessa de prosperidade material para o fiel, mas significa uma afirmação clara acerca da providência soberana de Deus. Deus cuida do seu povo e concretiza os seus propósitos. Se de acordo com a vontade de Deus o primeiro templo de Salomão foi construído por um estado rico, de acordo também com a mesma vontade foi que o segundo templo do pós-exílio acabou sendo construído por pessoas pobres. Então foi realmente muito significativa a declaração de que Deus é o dono do ouro e da prata naquele contexto, pois essa declaração deixava claro que tudo estava ocorrendo de acordo com a vontade do Senhor. Se Deus quisesse que o segundo templo fosse um edifício tão esplendoroso do ponto de vista material, como aquele edificado por Salomão, assim teria acontecido. Afinal, ele é o dono do ouro e da prata. Mas Deus estava interessado mesmo antes de tudo, em ensinar aquele povo acerca da sublimidade das riquezas espirituais. O esplendor do templo não estava no ouro de suas paredes e de seus mobiliários, mas na presença manifestada do próprio dono do ouro e da prata. Isso também nos ensina que Deus é sempre o fiador dos recursos para a sua obra. Deus é o provedor em quem os fiéis são convidados a confiar. Quando o povo de Deus confia em Deus, não faltam recursos de Deus para o povo de Deus. O Senhor supriu as necessidades do povo que havia subido do exílio, e a obra de reconstrução do templo foi concluída. Inclusive, a glória daquele segundo templo excedeu a glória do primeiro templo, embora o templo de Salomão tivesse reunido riquezas incalculáveis. Foi aquele mesmo templo, construído num tempo de crise e dificuldade, que mais tarde Jesus entrou por suas portas. Dizer que Deus é o dono do ouro e da prata significa que Ele é o soberano possuidor de todas as coisas. Deus é a fonte última de todas as riquezas, porque tudo lhe pertence. Na Bíblia é o próprio Deus quem afirma ser o dono do ouro e da prata. Através do profeta Ageu, o Senhor diz: minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos.
Há ainda muitos outros versículos bíblicos que apontam para a verdade de que Deus é o dono do ouro e da prata, isto é, de todas as riquezas. O salmista, por exemplo, escreve: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Em outra parte, o mesmo livro de Salmos afirma que a Deus pertence toda a criação. Mas sem dúvida o versículo que é sempre o mais lembrado quando falamos que Deus é o dono do ouro e da prata é aquele registrado no livro de Ageu. Nesse sentido, é interessante entender o contexto em que o Senhor afirma: minha é a prata, e meu é o ouro. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Comente, compartilha com seus amigos, se inscreva para você receber conteúdos iguais a este, fortaleça este canal dando o seu like e até a próxima.